Meu nome é Lidiane Vieira Costa, sou aluna do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas pela Faculdade Unileia. Manejo de rejeito e estéreo de mineração. A deposição de resíduos sólidos na mineração é uma das etapas essenciais do funcionamento da atividade mineira. Entretanto, devido aos impactos ambientais gerados pelos resíduos na disposição convencional, outras alternativas de disposição estão sendo estudadas e aplicadas, dentre elas, empilhamento a seco, empilhamento drenado, codisposição e disposição compartilhada de estéreos e rejeitos. Deposição em cava e deposição subterrânea. Explique cada uma das disposições alternativas citadas. Empilhamento a seco. O empilhamento a seco, também conhecido como dry stacking, é uma técnica bastante aplicada na disposição de rejeitos filtrados em pilhas. Assim, são utilizados filtros de disco a vácuo que possibilitam a filtragem dos rejeitos e logo em seguida é realizada a disposição como empilhamento a seco, eliminando a necessidade do uso de barragens. Pode ser considerado basicamente uma operação de terraplanagem, com o objetivo de minimizar custos operacionais e assegurar a estabilidade do empilhamento. É possível compactar apenas o trecho em que a superfície de ruptura é considerada crítica, sem a necessidade de compactar todo o resíduo, levando assim à resistência ao cisalhamento. Empilhamento drenado. O empilhamento drenado consiste em um método que, em vez de utilizar uma estrutura impermeável de barramento, adota-se uma estrutura drenante, que não retém a água livre que sai dos poros dos rejeitos, liberando essa água por meio de um sistema de drenagem interna, de grande capacidade de vazão, ligado aos rejeitos do reservatório. Codisposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeitos. É o caso em que os rejeitos não passam por um processo de mistura antes de serem dispostos no local. É possível tratar a codisposição como a técnica em que se misturam os rejeitos, ou mesmo rejeitos e estéreo, e logo após a realização, o processo de disposição. Essa metodologia consiste simplesmente em combinar estéreo, que possui granulometria mais grosseira, com o rejeito com granulometria fina, que servem como preenchimento dos espaços vagos que são deixados pelas partículas granulares. Deposição em cava. Como são geradas muitas toneladas de resíduo proveniente da extração de minério, até 5 vezes mais que a quantidade de minério extraído, utiliza-se também o método de disposição em cava para a acomodação desse material, estéreis e rejeito, no caso, tendo em vista que reduzir os dispêndios com manutenção da estrutura, visto que são mais estáveis que as barragens ou pilha, e estabilizar as paredes da cava são duas vantagens de se utilizar o método de deposição em cava. Deposição subterrânea. A deposição subterrânea pode acontecer com materiais que são considerados inertes e sem perigo potencial. O preenchimento com o objetivo de formar um novo piso é uma das técnicas e é usado para realizar o desmonte da fatia de minério acima da área lavrada. Já outra técnica é utilizada quando é necessário o preenchimento da câmara ou realce para assegurar a manutenção da estabilidade do maciço rochoso. O preenchimento aqui pode acontecer no processo de lavra ou ainda quando a mina for fechada e pode ser executado com uma argamassa composta de rejeito ou estéreo, areia e cimento. Cite duas vantagens de cada uma. Duas vantagens do empilhamento a seco. Não necessita barragem de contenção e a reutilização da água nos processos. Empilhamento drenado. Obtenção de maciço não saturado com maior estabilidade, menor potencial de danos provenientes de rupturas catastróficas, codisposição de estéreis e rejeito, redução de volume, melhoria das características geotécnicas e de densidade na mistura de rejeitos mais estéreis, e recuperação de área minerada. Vantagens da disposição compartilhada de estéreis e rejeitos. Aproveitamento de áreas já utilizadas anteriormente para a disposição de rejeito ou de estéreis, estéreis lançados sobre bacias auridas de rejeito ou rejeito lançado sobre platôs
de pilhas de estéreis e a recuperação da área minerada. Deposição em cava. Uma das vantagens é reduzir os dispêndios com manutenção da estrutura, visto que são mais estáveis que as barragens ou pilha. E a outra é estabilizar as paredes da cava. E vantagens da deposição subterrânea. Proporcionar um piso para operações de extração de minério e realizar a máxima recuperação do corpo de minério. Obrigada.